Bom, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva, neurológica, onde o doente acaba perdendo determinadas células na substância negra. São células que produzem a chamada dopamina. A gente precisa perder cerca de 90% das nossas células dopaminérgicas para que os primeiros sintomas da doença comecem a aparecer. É uma doença que afeta cerca de 0,3% da população mundial, ou seja, cada 1.000 habitantes, 3 vão ter a doença, nas mais variadas faixas etárias. A gente estima que quase 7 milhões de pessoas no mundo afora sofram de doença de Parkinson, ou seja, é uma doença importante. A prevalência aumenta com o avançar da idade, então cerca de 1% mais de 60 anos, e vai até 20% quando chega a mais de 90 anos. E as características principais da doença foram descritas por James Parkinson em 1817. Embora muito se conheça da doença de alguns registros mais antigos, de Galeno na Grécia Antiga, ou dos egípcios antigos na terceira, quarta dinastia, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, a doença foi modernamente descrita por James Parkinson em 1817. Então, o que se observa? Em primeiro lugar, a lentidão dos movimentos, bradicinesia, que a gente chama, oligocinesia, bradicinesia. Ou seja, os doentes são lentos, os movimentos são lentos. O doente fala: doutor, eu penso em caminhar, mas a minha perna não obedece, os meus braços parecem que estão travados. Então, a lentidão de movimentos aliado a alguns outros elementos. Por exemplo, tremor. Como é o tremor? O tremor, muito diferentemente do tremor essencial, ele é um tremor de repouso, repetitivo, de média amplitude, média velocidade, que a gente define como contar de moedas, como se a gente estivesse contando moedas. E aparece quando o doente está com a mão relaxada. Esse tremor é assimétrico na doença de Parkinson idiopática, começa de um lado, depois de alguns anos afeta o outro lado. Isso é um marcador importante da doença primária de Parkinson, né? E também existe a rigidez muscular, ou seja, o tônus muscular está aumentado. A gente percebe isso na clínica quando o movimento do punho ele se dá de maneira interrompida, como se fosse uma roda denteada. E isso é interessante, que muitas vezes os doentes não falam que estão rígidos, às vezes falam que tem dor no braço, dor nos ombros, dor na perna, e quando a gente examina, a gente vê que essa dor é essa rigidez muscular, esse tônus muscular aumentado.